A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, lições para adultos da editora CPAD. Estamos encerrando aí, chegando às últimas lições desse quarto trimestre de 2024, estudando uma série de lições com o ensinamento do nosso querido, o comentário do nosso querido pastor Elinaldo Renovato. E estamos aprendendo sobre as promessas de Deus nas suas mais variadas apresentações dentro do contexto bíblico. E nesta lição que vamos estudar hoje, a lição que por sua vez estará sendo estudada no dia 15 de dezembro de 2024 nas nossas escolas dominicais, a lição é a lição de número 11, que traz como título a promessa de provisão. É sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje, a promessa de provisão. Bom, como funciona a provisão divina para as nossas vidas? Deus provê realmente as nossas necessidades? Em que áreas que Ele atua? Em que áreas que Deus provê as nossas necessidades? E existem promessas de Deus relacionadas a isso? Ou seja, Deus promete prover, Deus promete atender às nossas necessidades? São perguntas que a gente tem a oportunidade de fazer nesta lição. Um outro questionamento interessante é: por que Deus provê as nossas necessidades? Por que Deus se importa com isso? Por que para Deus é importante atender as nossas demandas, sendo Ele Deus, o Senhor dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criou os planetas, o universo, criou as estrelas, criou o planeta Terra, esse Deus que criou tudo que nós conhecemos, criou o mundo físico e também criou o mundo espiritual. Criou seres poderosos, os seres angelicais, os anjos. Por que esse Deus tão grande, tão poderoso, Ele se preocupa com um ser tão pequeno, chamado homem? Temos na Terra hoje cerca de 8 bilhões de seres humanos, 8 bilhões de pessoas. Afinal de contas, é possível que o Deus que nós servimos, esse Deus verdadeiro, o único Deus, não existe Deus além dele, mas é possível que esse Deus olhe para nós e provê as nossas necessidades? Realmente existe essa possibilidade de, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus nos enxergar? Essa lição nos ajuda a compreender todas estas questões. Esta lição nos ajuda a responder. E não só nos ajuda a responder estas questões, mas o fato de responder nos faz também edificar, edifica a nossa fé, edifica a nossa vida espiritual, porque compreendendo como Deus age nessa questão, compreendendo o desejo, a vontade de Deus de prover as nossas necessidades, nós vamos percebendo o quanto nós somos amados, o quanto nós somos desejados por Deus. E nós sabemos que não somos merecedores. Nós temos o entendimento de que não somos dignos. Nós temos a compreensão de que não merecemos. Mas Ele cuida de nós. Ele se preocupa conosco. Apesar de Deus ser tão grande, o prazer de Deus, aí nós estamos usando aqui uma linguagem simbólica, figurada, né? O prazer de Deus é, de fato, cuidar de nós. A satisfação de Deus, podemos colocar assim, né? Usando uma linguagem figurada, a satisfação de Deus é, de fato,
cuidar de nós, nos proteger, nos guardar e nos ver felizes. Olha que coisa interessante, nos ver felizes provendo as nossas necessidades. Então essa lição é uma lição espetacular, é uma lição extraordinária, é uma lição para elevar o nosso espírito, é uma lição para nos ajudar a compreender o quanto somos amados de Deus. Você que é um cristão, você que é um servo de Deus, você nunca está abandonado, você nunca está largado. Deus, o nosso Senhor, Criador, Salvador, Ele cuida de você, Ele vela pela sua vida, Ele está atento à sua vida. Deus, Ele te acompanha, Ele te cerca, Ele está interessado em cada detalhe da sua vida. Olha que coisa extraordinária, Deus está interessado nos detalhes da sua vida. Deus se importa com você. Essa lição, ela eleva a nossa fé, eleva o nosso espírito, eleva a nossa autoestima, porque tem tanta gente aí que mesmo sendo cristão acha que está abandonado. Tem tantas pessoas que no meio das provas chegam a pensar que Deus os abandonou, que Deus os deixou de lado. E quando a gente estuda essa lição, a gente descobre que Deus está atento a tudo o que acontece conosco. E só estamos vivos, só estamos de pé, só estamos aqui porque Ele tem dado da sua provisão. Ele tem dado a nós a provisão. Ele tem provido as nossas necessidades. Ele tem nos sustentado e tem concedido a nós aquilo que realmente precisamos para estar de pé diante das adversidades, diante das lutas. Ou seja, Deus, o nosso Deus, Ele não deixa faltar para nós o que nós realmente precisamos para continuar caminhando. Se falta alegria, Ele provê a alegria. Se falta o mantimento, Ele provê o mantimento. Se falta a veste, Ele provê a veste. Ou seja, Ele nunca vai nos deixar desamparados, abandonados. Ele cuida de nós. Então vamos lá, vamos avançar aqui nesta lição. Nós temos o título aqui que diz a promessa de provisão. E o nosso texto áureo se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aqui o comentarista colocou somente uma parte do versículo, que ele classifica como a parte A. Está escrito assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. O próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, aos seus seguidores, adverte a cada um deles para que eles não vivam, não venham passar, não passem a sua vida preocupados quanto àquilo que eles iriam comer ou beber, quanto ao que eles iriam vestir. A recomendação de Cristo aqui é que eles não gastem o tempo da sua vida preocupados com essas coisas. Por quê? O excesso de preocupação em relação a estas questões leva o ser humano a viver angustiado, apreensivo, tira o prazer de viver, tira a alegria de viver, tira a satisfação de viver, altera a nossa qualidade de vida. O que Jesus está dizendo aqui não é que a gente tem que cruzar os braços, porque tem pessoas que também pensam assim, querem viver pela fé, mas é uma linguagem que esconde, na verdade, a preguiça, esconde a falta de dignidade, porque trabalho é digno, trabalhar é digno, ir em busca dos sonhos é algo justo, é algo agradável. Agora, o que Jesus está querendo colocar aqui para nós é que nós não devemos viver obcecado por essas coisas como se nós, somente nós, resolvemos essa questão. Quando, na verdade, existe uma parte, uma parcela de contribuição que nós damos para a conquista dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, para o resultado dos nossos trabalhos,
Mas, na verdade, a nossa contribuição para alcançar esses objetivos, nosso esforço é mínimo em relação àquilo que Deus faz por nós. Que Deus, ele nos dá a vida, nos dá saúde, ele abre as portas, ele condiciona as circunstâncias para nos favorecer, para que nós alcancemos os nossos objetivos, alcancemos os nossos sonhos, para que nós tenhamos os resultados positivos do nosso trabalho. Na verdade, o nosso esforço é mínimo diante da grandeza do agir de Deus, do milagre realizado por Deus todos os dias na nossa vida, que é o milagre da provisão. É Ele que provê a vida, Ele que provê o ar que respiramos, Ele que provê a saúde, é Ele que provê o dia, mais um dia de vida para nós. É Ele que provê o livramento, é Ele que dá a provisão de tudo que nós precisamos para que, com o mínimo do nosso esforço, alcancemos aquilo que realmente precisamos. O que Jesus está dizendo aqui é que nós não devemos viver obcecados. A nossa vida não deve girar em torno do ato de comer, de beber, de vestir. A nossa vida deve girar em torno desse propósito de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de fazer a vontade de Deus. Nós devemos viver nesse propósito. A prioridade nossa é servir a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É isso que Jesus também nos ensina na sua palavra, quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, somos feitos por Deus para adorá-lo, para servi-lo, para buscá-lo. Somos feitos por Deus para buscar a Ele em todo momento e adorar a Ele em todas as circunstâncias. E o cuidado, quem tem é Ele para conosco. Deus cuida de nós. Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus provê para nós o necessário para a nossa vida. Ele cuida de nós para que nós possamos, enfim, se dedicar a Ele, servir a Ele com alegria. Então, nós precisamos entender que a nossa prioridade, a razão da nossa existência, vamos colocar assim, qual é a razão da nossa existência? Por que nós vivemos? Por que nós estamos vivos? Para que nós estamos vivos? Em que se resume o propósito nosso nesta vida? Vivemos aqui nesta terra para quê? Para tão somente acumular riquezas? Para tão somente vestir roupas de marcas? É esse o sentido da vida para mim e para você? Esse é o sentido da vida? Viver, trabalhar, juntar dinheiro para comer bem, para vestir roupas bonitas de marcas, roupas caras, para ter uma casa luxuosa, o carro do ano? É esse o propósito da vida? E depois de tudo isso? E quando a gente partir? Para quem vai ficar tudo isso? E quem herdar isso aí vai cuidar? Quem herdar isso aí vai valorizar? E como fica a nossa vida espiritual depois que passar o nosso tempo de vida aqui material, usufruindo desses benesses, dessas bênçãos, desses benefícios desta terra? Como fica a nossa situação depois? Se nós passamos a vida toda obcecados tão somente por isto, obcecados pelas coisas terrenas, mas depois que a vida terrena passar, quando nós adentrarmos a eternidade de fato, o que será de nós? Então, Jesus deixa muito claro aqui que nós não devemos viver obcecados por estas questões. Devemos, claro, trabalhar, devemos ir em busca dos nossos sonhos, mas nós não devemos viver obcecados por essas questões, porque esse não é o sentido maior da vida. Esse não é o propósito maior da nossa existência. O propósito, o sentido maior da nossa vida é adorar a Deus,
servir a Deus, ser fiel a Deus. E Ele, o Senhor, Ele vai cuidar de nós, vai suprir as nossas necessidades. De maneira que, se somos fiéis a Ele, quando algumas dessas coisas nos faltar, Ele proverá. Então eu não posso viver a minha vida colocando como a razão da minha existência, colocando como prioridade o sentido da minha vida as coisas materiais. Elas são importantes, mas elas não são as mais importantes. Elas são secundárias diante do propósito maior da minha existência, que é servir a Deus, adorar a Deus, me dedicar, me doar, me gastar em favor da vontade de Deus, em favor do Senhor. Tá certo? Bom, a verdade prática diz: o Senhor Jesus, nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Aqui na verdade prática, o comentarista já colocou que existem aqui, são 3 áreas da nossa vida, da vida do ser humano, que o Senhor trabalha preenchendo as nossas necessidades. A área física, emocional e espiritual. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o versículo 31, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus faz um questionamento aqui. Vocês não devem, segundo Jesus dizendo aqui nesse evangelho, vocês não devem andar cuidadosos quanto à vossa vida. Ou seja, vocês não devem viver obcecados pelos bens desta terra, pelos cuidados desta vida. Né? Aí ele fala dos detalhes, pelo que você vai comer ou beber, vestir. Você não deve viver focado, obcecado por essas coisas. Embora isso faz parte do nosso bem-estar, nós precisamos, são necessidades importantes da nossa vida, e nós trabalhamos justamente para suprir tudo isso, mas precisamos entender que mesmo nós trabalhando, nos dedicando, nós podemos viver momentos, poderemos passar por situações onde teremos dificuldades para alcançar as coisas que nós precisamos para o nosso corpo. E aí que entra a provisão divina. Deus não deixará faltar. Deus não permitirá que nós vivamos uma situação deplorável, miserável. Ele vai cuidar de nós. Ele vai suprir a nossa necessidade. Por quê? Porque se nós confiamos nele, se depositamos a nossa confiança totalmente nele, ele não vai falhar em cuidar de nós. Então esse versículo 25 aqui está falando do cuidado do corpo físico. E Jesus adverte para que nós não fiquemos ansiosos, obcecados por estas coisas. No versículo 26 diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha que comparação que Jesus faz. Jesus convida aqui os seus seguidores a prestar atenção nas aves, a prestar atenção nos animais, que não plantam, não fazem esse planejamento para colher o alimento como resultado do seu trabalho. No entanto, não falta alimento para eles, não falta comida para eles, porque o próprio Deus sustenta, o próprio Deus cuida, o próprio Deus dá provisão aos animais. E aqui Jesus diz: olha, se o Pai Celestial alimenta os animais, quanto mais nós, quanto mais vocês. Se o Pai alimenta as aves, quanto mais vocês, ele vai se preocupar, ele vai querer cuidar. Por quê? Porque nós temos muito mais valor para Deus do que as aves, do que os animais. Versículo 27, qual de vós,
poderá com todos os seus cuidados acrescentar um cobre à sua estatura. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não os vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Corrigindo aqui que é uma pergunta, né? Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E aí, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Então, Jesus está falando aqui aos seus discípulos, para que tenham cuidado, a fim de não serem levados pela ansiedade, que os seus corações não se tornem inquietos e perturbados por causa da sensação de insegurança, a ansiedade que toma conta muitas vezes do coração do ser humano e leva o homem a se tornar obcecado em busca de coisas, de suprimentos, que na verdade são terrenos e, se não tomarmos cuidado, nos tira do foco da verdadeira razão da nossa existência, que é existir para servir a Deus, existir para adorar a Deus. Veja que coisa interessante. Jesus está aqui alertando contra a ansiedade. Nós estamos vivendo no século onde a enfermidade que mais tem assolado o ser humano hoje é a ansiedade. As pessoas estão vivendo num mundo competitivo, em um mundo onde você precisa ser bom para você alcançar espaço, você precisa ser o melhor na sua área para você alcançar o espaço no mercado de trabalho, para você alcançar espaço na sociedade. O mundo de hoje é um mundo extremamente competitivo. Isso faz com que as pessoas sejam demasiadamente ansiosas, fiquem inquietas, perturbadas, e as pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão se tornando pessoas doentes por conta dessa obsessão. Mas Jesus já traz aqui, nesse texto que nós lemos, recomendações, orientações para que nós não sejamos levados pela ansiedade. Se vocês lerem o contexto desse capítulo 6 de Mateus, vocês vão ver que antes de Jesus falar sobre isso aqui, Jesus fala também sobre o dinheiro como o Senhor. O único Senhor que Jesus admitiu existir além dele é o dinheiro. Jesus fala do Senhor chamado dinheiro. Ele diz assim, não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou seja, o dinheiro. Mas não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Jesus colocou aqui o dinheiro é símbolo do materialismo, símbolo das buscas efêmeras, né, das coisas terrenas. Então Jesus fala aqui que não é possível você servir a Deus e ao mesmo tempo ser escravo do dinheiro. O dinheiro é bênção. Os bens materiais são bênçãos, mas nós não podemos ser escravos deles. Nós não podemos viver a nossa vida escravizado pela busca incessante do dinheiro. O dinheiro é necessário. O dinheiro, ele também pode ser uma bênção. Mas Jesus condena a prática obsessiva em busca do dinheiro. Jesus não está dizendo que nós não temos que trabalhar, que nós não temos que ter propósitos, que nós não temos que ter sonhos a realizar na nossa vida material. Nada disso. O que Jesus quer dizer aqui é que nós não podemos inverter a ordem dos valores. Não podemos inverter os valores na nossa vida. E precisamos deixar que o Senhor guie, dirija a nossa vida. Que Ele venha nos nortear, nos orientar, para que nós alcancemos
aquilo que de fato será bênção para nós, e não aquilo que nós achamos que é bom para nós, e muitas vezes fazemos isso, vamos em busca disso a qualquer custo, sem muitas vezes medir as consequências das nossas paixões pelas coisas terrenas. Então a mensagem do Senhor Jesus aqui é um freio para aquele coração ansioso, para aquele coração descontrolado, com as suas emoções afloradas, sem controle. Aqui a mensagem de Jesus é um freio. Ele diz aqui: não andeis, pois, inquietos. Ou seja, não se deixe levar pela ansiedade, pela obsessão. Dizendo aqui, na sequência do texto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Ou seja, nós não temos que viver angustiados por estas coisas. Está difícil, estou desempregado, mas Deus proverá. A situação está em aperto, mas Deus proverá. Mas a economia do país está indo de mal a pior, mas Deus proverá. Deus cuidará dos seus. Deus velará pelas nossas vidas. Mesmo nas crises mais profundas, sempre tem alguém que cresce na crise. Sempre tem alguém que prospera na crise. Eu creio que Deus pode fazer eu e você prosperar nas piores crises. Eu creio. Isso é bíblico. Quando todo Israel passava fome, Deus enviou Elias para ir para a casa de uma viúva lá em Sarepta. E a viúva também estava na crise, porque ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas quando ela abriu mão de fazer aquele bolo para ela e seu filho e fez para o seu profeta que estava ali, o profeta Elias, que estava representando Deus ali, a Bíblia diz que Deus proveu a necessidade daquela mulher. Em todo o tempo que havia seca e fome em Israel, não faltou farinha na panela daquela mulher, não faltou os elementos para ela fazer comida para sustentar ela e seu filho. Por quê? Porque ela creu na provisão. O profeta falou: traga para mim. Primeiro você traz para mim, e não vai faltar farinha na sua panela. O azeite da botija não vai faltar. Então, provisão, ela vai acontecer na vida daqueles que creem, que confia, que acredita, que não mede esforços em priorizar a Deus. Tem que ter fé, mas os que têm fé não se arrependem da sua decisão. Imagine essa mulher ter que abrir mão do único, do restante do pouquinho que ela tinha. Mas, apesar da sua preocupação, porque ela não tinha nada para comer no dia da manhã, apesar da sua angústia, ela teve uma fé, uma confiança, que foi maior do que essa situação, maior do que as circunstâncias. E ela foi presenteada por Deus por causa da sua atitude. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós saibamos conter a nossa ansiedade e baixemos um pouco as nossas armas e passemos a confiar mais no Senhor, deixando que o Senhor venha agir nas nossas vidas. Onde faltar suas forças, onde faltar sua criatividade, onde faltar sua capacidade para resolver o problema, o Deus da provisão entrará e te sustentará. Amém? Isso aí é algo especial que nós encontramos nesta lição. Bom, nós temos aqui a nossa lição dividida em 3 partes, mas eu gostaria de fazer referência aqui aos objetivos desta lição, que eu considero serem muito importantes. Esta lição tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos.
Segundo objetivo da lição é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E terceiro objetivo é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Esses são os três objetivos desta lição. Agora vamos aqui ao primeiro tópico da lição. Nós temos aqui a provisão das necessidades básicas. No início da lição aqui eu falei para vocês que a lição ela gira em torno do seguinte assunto: Deus provê as nossas necessidades em todas as áreas da nossa vida. Temos três áreas aqui importantes onde Deus provê as nossas necessidades, que avaliando essas três áreas, percebemos que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, porque todas as nossas necessidades estão dentro dessas três áreas. Primeiro é a área física, material. O primeiro tópico fala sobre a provisão das necessidades básicas. Então, no primeiro subtópico diz, não fiqueis ansiosos. Segundo subtópico, provisão do alimento diário. Terceiro subtópico, provisão da vestimenta. Nós descobrimos aqui, no comentário trazido pelo pastor Linaldo, que a provisão divina abrange as necessidades básicas do ser humano. E quais são as necessidades básicas? O alimento, a vestimenta. Essas necessidades são necessidades básicas. Nós precisamos, muitas vezes, do cuidado de Deus dentro dessas áreas para que possamos subsistir. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não devemos andar ansiosos, né, com respeito às necessidades desta vida. Não devemos viver dominados pela ansiedade, porque ser escravo da ansiedade muitas vezes nos limita para compreender o agir de Deus, o cuidado de Deus para a nossa vida. As pessoas que vivem ansiosas, demasiadamente ansiosas, porque a ansiedade é até uma reação natural do ser humano, mas o excesso de ansiedade que muitas vezes toma o coração do ser humano, em especial estamos falando do crente aqui, acaba ofuscando os nossos olhos para não enxergar o cuidado de Deus. Olha o que diz aqui 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Olha a recomendação de Pedro em relação a esse assunto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que nós devemos fazer? Lançar as nossas necessidades ao Senhor. Deixar que Ele cuide, porque Ele tem cuidado de nós. Ele não falha. Ele não falha. Ele vai cuidar da nossa vida. Ele vai atender a nossa provisão. Irmãos, isso é maravilhoso. Meus irmãos, isso aqui é extraordinário. Deus se importa com o que você veste. Deus se importa com o que você come. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que se sente sozinho, que acha que ninguém se importa com você. Talvez você seja uma pessoa que diga assim, ninguém se importa comigo. Meus filhos não querem saber da minha vida. Não se preocupa comigo, não liga para mim. Meus pais não se preocupam comigo, não liga para mim. Não querem saber de mim. Eu não tenho amigos, ninguém se importa comigo. Talvez você seja uma pessoa que se sente assim, sozinho, se sente abandonado. Mas eu quero te dizer que Deus se importa com você. Deus se importa com o que você veste, com o que você come. Deus se importa com o seu estado de espírito. Deus se importa quando você chora. Deus se importa quando você se sente só. Deus se importa quando você está feliz também. Deus se importa quando você está sonhando, cheio de sonhos. Deus se importa quando você está desanimado. Deus se importa com você. No meio de 8 bilhões de seres humanos, Deus te conhece. Te conhece pelo teu nome. Mas como isso é possível, pastor? Pode isso? É possível? Sim, porque o nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele pode ler as mentes, ou a mente desses 8 bilhões de seres humanos no mundo. Ele pode, ele lê, ele conhece, ele sabe que está no pensamento, no coração de toda essa humanidade, de todas essas pessoas. Deus conhece.
porque ele é onisciente. Ah, pastor, mas é muito complicado entender isso. Mas não é para você entender, é só para você crer. É só para você acreditar. Nós servimos a um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Não dá para você entender mesmo. A nossa mente é limitada demais para a gente compreender isso. Nós nem compreendemos a nós mesmos. Nós temos um cérebro, usamos aí 5% desse cérebro, 95% desse cérebro é um mistério. 95% do cérebro que você tem aí, dentro do seu crânio, é um mistério ainda para a ciência. Nós conhecemos apenas 5%. Dizem que os mais geniais, os seres humanos mais geniais, chegarem no máximo a 7%. E aí você nem compreende a si mesmo. Nós nem conhecemos a nós mesmos. Como é que nós vamos conhecer a Deus, compreender o poder de Deus? Não dá. Mas eu posso crer, como as Escrituras diz, que Ele é onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele se importa conosco, Ele cuida dos 8 bilhões que estão na Terra e dá conta disso. Ele dá conta disso. É importante que a gente entenda isso. Portanto, eu não tenho que ficar preocupado, angustiado, ansioso, inseguro, porque eu sirvo um Deus que cuida de mim, você serve um Deus que cuida de você, e tudo que está aí acontecendo na sua vida é por permissão dele, está no controle dele. Se alguma coisa ruim está acontecendo, pode ser que ele esteja te provando, pode ser que ele esteja permitindo, porque talvez você tenha tomado algumas decisões erradas na vida, mas ele está te acompanhando. Se você está de alguma forma distante dele, e você resolver clamar, buscar a Ele, se você clamar por Ele, Ele vai vir correndo ao seu encontro para te abraçar, para te acolher, porque Ele não tira os olhos de você. Deus conhece você, Ele supre as suas necessidades, Ele é o Deus da provisão. Então por que ficar ansioso? Descansa nessa palavra, descansa nele, confia nele, porque o nosso Deus é um Deus que se importa com as coisas básicas. Talvez ninguém esteja se importando com a falta de comida que você pode enfrentar, mas Deus lá do céu está olhando. Talvez ninguém está se importando com a sua condição financeira que está apertadíssima, mas Deus está te vendo. Talvez ninguém esteja se importando com o seu coração triste, amargurado, sofrendo, sozinho, mas Deus está te acompanhando. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. E Ele está pronto a atender a você. Desde que você também, claro, queira o cuidado dEle na sua vida. Porque a vontade de Deus é abençoar a todos. Mas nem todos recebem a bênção de Deus porque viram as costas, né? Acabam virando as costas para Deus. Bom, vamos seguir em frente aqui no segundo tópico. Nós temos a provisão das necessidades emocionais. Então, veja bem, além de Deus cuidar das necessidades básicas da vida física, Ele concede saúde, Ele concede provisão financeira, Ele concede condições para nós termos o que comer, o que vestir, os livramentos de acidentes. Apesar de Deus cuidar muito bem desta área, Deus cuida também da nossa vida emocional. A provisão das necessidades emocionais é uma realidade. É uma realidade. A Bíblia nos traz aqui vários textos. O comentarista colocou aqui Marcos capítulo 14, versículo 34, quando o próprio Jesus fala da sua alma angustiada. Salmos 86, versículo 4, o salmista fala também da sua alma, né? Ele roga a Deus o cuidado de Deus para confortar a sua alma. Deus, Ele conhece as nossas emoções. Ele conhece o nosso interior. Ele sonda o nosso interior. Então, Ele não só cuida das nossas necessidades físicas, materiais, mas Ele também cuida da nossa alma. O primeiro subtópico aqui fala sobre somos seres integrais. No segundo subtópico fala sobre a ansiedade no mundo. E o comentarista traz até aqui uma
pesquisa, né, que foi feita pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que diz que o transtorno de ansiedade, bem como os outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. E o Brasil é líder, tá? O Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas. 18,6 milhões de brasileiros são ansiosos. São ansiosos. Por causa disso, tomam remédios psicotrópicos constantemente para dormir. E por que são ansiosos? São ansiosos por causa dos problemas, perdas, abalos que as pessoas vão sofrendo na vida, né? Perdas de entes queridos, traumas causados por acidentes, por catástrofes. Uma série de coisas vão acontecendo na vida do ser humano que vai levando o ser humano a um quadro de ansiedade. A insegurança, a inquietação toma conta da alma e a ansiedade acaba roubando a paz das pessoas. E isso atinge 18,6 milhões de brasileiros. É muita gente, é muita gente. Quase 10% da população brasileira sofre de ansiedade. Isso é a estatística aqui, que pode ser que haja até mais, porque há muitos casos de ansiedade que não foram diagnosticados. E nós sabemos do perigo da ansiedade. A ansiedade ela pode levar a depressões, a níveis de depressões profundas. Então esse é um mal que precisa ser observado como algo realmente perigoso e próprio do nosso tempo, porque nós nunca vivemos uma época onde seja tão propício para as pessoas se tornarem ansiosas e, consequentemente, depressivas. Mas a boa notícia é que Jesus também trabalha nessa área. Jesus trabalha nessa área. Nós temos outros psicólogos, psicoterapeutas, nós temos os neuros, que faz o seu trabalho clínico, mas a gente sabe que, mesmo com todas essas ferramentas, com todos esses recursos, não há melhor remédio para a alma do que a presença de Jesus. Então, todos esses recursos são importantes. E eu, sempre que eu vejo um quadro difícil na igreja, eu recomendo, eu indico muitas vezes psicólogo, neuro, indico médico para tratar, mas sempre orando e apresentando a Deus a vida desses irmãos, porque nós sabemos que há situações que só Jesus pode resolver. Há situações que é necessária a presença de Jesus, porque Ele é o Senhor que supre as necessidades da nossa alma, do nosso interior. São muitas as razões que levam as pessoas à ansiedade. Uma delas é também o distanciamento de Deus. Uma delas é a falta da presença de Deus na vida. E quando Jesus chega, o mal vai embora, a tristeza profunda vai embora, a ansiedade também vai. Ah, pastor, mas eu conheço crentes que são crentes e têm ansiedade. Sim, a ansiedade tem várias origens e tem várias razões de ser. Eu também conheço muitos crentes que passam dificuldades com esta questão. Mas nós não abrimos mão da nossa convicção de que Jesus pode curar, como muitas vezes ele já curou e continua curando pessoas que sofrem de ansiedade. Jesus pode repreender esse mal. Jesus pode restaurar a saúde emocional dos nossos irmãos. Jesus pode fazer isso. E ele faz. E ele muda esse quadro, ele muda essa situação quando nós confiamos, quando nós buscamos a Ele. Então, não abandonamos os recursos da medicina, pelo contrário, acho que é muito importante que haja esse cuidado, mas sempre apresentando a questão a Jesus para que Ele venha
suprir as nossas necessidades da alma. Porque só Jesus traz alegria verdadeira, só Jesus traz paz verdadeira, só Jesus traz a calmaria, só Jesus tem poder para suprir, para preencher o vazio que há no íntimo de cada ser humano. Tá certo? O terceiro subtópico, nós temos a solução para a ansiedade. Qual é a solução para a ansiedade? Está aqui. A nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. E para finalizar aqui a lição, no terceiro tópico, nós temos a provisão das necessidades espirituais. Quais são as necessidades espirituais que Jesus supre? O que Jesus provê dentro do campo espiritual? Nós já falamos aqui que o ser humano é um ser composto de corpo, alma e espírito. Jesus supre as necessidades do corpo físico? Ele provê as necessidades do corpo físico? Sim. Jesus provê as necessidades da alma? Sim. Ele cuida do nosso emocional. Ele cuida. E Jesus também cuida do nosso da nossa área espiritual. Dentro da área espiritual, quais são as provisões divinas? Nós temos alguns exemplos aqui. A necessidade de salvação. Quem é que pode dar salvação senão Jesus? Só Ele salva. Só Ele tem poder para perdoar pecados. Só Ele tem poder para dar vida eterna. Só Ele tem poder, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para os nossos pecados. Então, só Jesus pode dar a salvação. Não há na terra e no céu outro além dele. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador. Só Ele pode dar a salvação. Por isso Ele é chamado de Salvador, o Salvador. Segundo subtópico, necessidade da presença e direção de Deus. A provisão espiritual abrange isso aqui também. A presença e direção de Deus. Nós precisamos da direção de Deus na nossa vida para tudo. Para tudo. Nós precisamos pedir a Deus para nos direcionar. A escolha do cônjuge para o casamento, a escolha profissional, a escolha para que nós possamos decidir o futuro da nossa vida. Tudo isso precisamos apresentar a Deus. Por quê? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte, está escrito em Provérbios. Quando nós somos levados pelo nosso ímpeto, pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pela nossa vontade pessoal, muitas vezes nós nos enganamos, nos frustramos, nos decepcionando. Mas quando pedimos orientação de Deus, quando pedimos a Ele que venha nos dirigir, Ele se manifesta, nos direciona e nós acertamos o passo e encontramos a realização, a satisfação, a felicidade, quando deixamos Deus dirigir as nossas vidas. E no terceiro subtópico nós temos aqui os necessitados do Espírito Santo, da comunhão. Quando nós buscamos a Deus e pedimos a Ele para suprir as nossas necessidades, Ele supre a nossa necessidade espiritual, preenchendo o nosso coração com a sua presença. E nós passamos a viver a comunhão com o Espírito Santo. Não há coisa melhor do que você ter comunhão. Comunhão com o Espírito Santo. Falar ao Espírito Santo as suas lutas, as suas necessidades. E receber, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para que você seja guiado, dirigido pelo Senhor em todo momento. Não há coisa melhor para a vida do homem e da mulher do que vivenciar a comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. Ele sempre está conosco. Ele sempre estará à nossa disposição para nos ajudar, nos orientar, nos fortalecer, nos consolar. Jesus disse que ia para o Pai, mas deixaria o Consolador, o outro Consolador. Ele deixaria o Espírito Santo para estar conosco em todo momento
e cuidar das nossas vidas, de maneira que as nossas necessidades espirituais são supridas quando o Espírito Santo de Deus, ele está nas nossas vidas, morando no nosso coração, atuando, direcionando e, em todo o tempo, cuidando de cada um de nós. Portanto, anime-se, se alegre. Deus cuida de você. Jesus provê as suas necessidades, seja ela qual for. Jesus é o provedor na sua vida. E se Ele é o provedor, não te faltará nada, nem na área física, nem na sua área emocional, nem na sua área espiritual. Não te faltará o cuidado de Deus, porque o Senhor se importa com você. Deus se importa contigo e Ele quer cuidar de você em todo momento. Deus abençoe todos vocês. Se você gostou deste vídeo, por gentileza, compartilhe, comenta aí, diga o que você achou. Se você não concorda com algum ponto, pode falar também, não tem problema, mas gostaria muito que você que assiste esse vídeo, comente aí sobre esse vídeo, compartilhe e nos ajude aí, né, também convidando outras pessoas para se inscrever no nosso canal e fortalecer aqui o nosso projeto, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.